Vamos simplificar o entendimento do governo federal analisando aqui, por exemplo, um microempreendedor individual. Vamos imaginar aqui a dona Lúcia, doceira. Ela faz brigadeiros para vender. Cada um desses brigadeiros é vendido por R$1 e a dona Lúcia vende em média 2.000 brigadeiros por mês. Só que a dona Lúcia percebeu que o dinheiro que ela tem arrecadado nos últimos meses não tem sido suficiente para pagar as suas contas mensais. Ela precisa então de alguma maneira ganhar mais dinheiro. E existem basicamente 3 maneiras de fazer isso, tanto dentro do empreendedorismo quanto no governo federal. A dona Lúcia tem a opção de tentar reduzir os custos de produção. Imaginemos que hoje ela tenha um custo médio de 50 centavos para produzir cada um desses brigadeiros que será vendido por R$1. Ela pode, por exemplo, tentar negociar com seus fornecedores para tentar conseguir os seus ingredientes com um preço mais baixo, talvez negociando por ela ser uma cliente fixa ou então comprar em maior quantidade ou buscar outros fornecedores. Ela pode também investir em algum equipamento automatizado para aumentar a sua produtividade. Ela pode buscar também algum treinamento para ela aprender alguma técnica nova e assim aumentar a produtividade e assim conseguir reduzir o custo, por exemplo, para 30 centavos por brigadeiro, e ela tem um lucro muito maior, fazendo com que o dinheiro que ela ganha de fato seja maior do que era antes. O governo também pode buscar reduzir custos. Como ele faz isso? Buscando enxugar o Estado, otimizando processos, reduzindo salários ou reduzindo, por exemplo, o quadro de funcionários que fazem parte dessa administração. Isso poderia ser feito, por exemplo, reduzindo o número de ministérios que fazem parte de uma gestão. O governo atual faz isso? Não! 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 A segunda opção que a dona Lúcia tem é aumentar o seu volume de vendas, porque mesmo que ela tenha o mesmo lucro por brigadeiro, se em vez de vender 2.000 brigadeiros por mês, ela consiga vender 3.000 ou 4.000 brigadeiros por mês, o volume de dinheiro que ela vai ganhar vai ser maior. E como ela pode conseguir isso? Tentando firmar uma parceria, por exemplo, com uma padaria para a venda recorrente dos seus brigadeiros, indo vender os seus brigadeiros em um ponto de maior circulação de pessoas na cidade, ou fazendo um trabalho de marketing no seu Instagram, por exemplo. Já o governo federal consegue fazer isso também? Consegue aumentar o volume de arrecadação? Sim, o governo federal consegue aumentar o volume de arrecadação de impostos sem alterar a taxa desses impostos. Como ele faz isso? Incentivando a economia do país, incentivando principalmente o empreendedorismo, criando condições melhores, menos burocráticas para empreendedores, para que eles consigam expandir as suas empresas, gerar mais empregos, produzir mais, vender mais. Assim os produtos circulam muito mais entre as pessoas e, como consequência, a arrecadação de impostos para o governo também é muito maior. E dentro de um país esse é o cenário ideal, porque o governo arrecada mais dinheiro, mas sem afetar a sua população, porque eles não vão pagar taxas maiores de impostos. Os cidadãos continuam pagando as mesmas taxas de impostos, então o nível de satisfação em relação a isso é o mesmo, só que como a economia está girando mais, o padrão de vida dos cidadãos se eleva. O governo ganha mais e o cidadão ganha também. E o governo atual no Brasil tem feito isso? E a terceira opção que a dona Lúcia tem para arrecadar mais dinheiro é simplesmente aumentando o preço de venda do seu brigadeiro. Em vez de vender por R$1, ela pode vender, por exemplo, por R$2 cada brigadeiro. Só que dentro do empreendedorismo, isso por si só não funciona, porque se você apenas aumentar o preço do seu produto sem nenhuma justificativa, você vai perder clientes, você vai deixar de vender por causa disso. Só funciona um aumento de preço de um produto se esse produto passar a entregar mais valor para o cliente. Por exemplo, se a dona Lúcia passasse a fazer brigadeiros um pouco maiores, ou então brigadeiros com ingredientes de maior qualidade e assim mais saborosos. Caso contrário, em vez de ganhar mais dinheiro, ela tenderia a ganhar menos dinheiro. Isso no empreendedorismo. Só que o governo federal pode simplesmente aumentar as taxas de impostos e não estar nem aí para a população. Afinal, concordando ou não, gostando ou não, nós somos obrigados a pagar esses impostos. Só que aí entra uma questão importante que é popularidade. Um governo que simplesmente aumenta taxas de impostos perde popularidade com os cidadãos. Para que isso não aconteça, começam a aparecer jornalistas e especialistas dizendo, por exemplo, sabe que eu percebi que a nossa gasolina tem sido muito nociva ao meio ambiente. Nós precisamos salvar o planeta. Nós precisamos diminuir o consumo de gasolina. Por isso e apenas por isso, nós vamos aumentar o imposto sobre ela. E aí, ficou clara essa explicação? Me conta aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso.